Bebê não parava de chorar. Pai olha embaixo dela e chama a emergência. Você se assegura de que as coisas que você vai comprar para seu filho possa ter os mais altos padrões de qualidade e segurança? Aliás, eles são projetados para os serizinhos mais frágeis. Michelle e Lee ficaram em choque quando compraram um pacote de pequenos mimos para sua jovem filha Gabrielle. O bebê continuava soluçando sem parar, e Michelle descobriu algo horrível quando foi mudar a fralda da bebê. Gabrielle nasceu pouco antes do tempo, com apenas 5 meses, ainda é bem pequenina. Encantados com sua filha recém-nascida, os pais britânicos estão felizes desde que a menina adorável chegou. É claro que todos os pais não são assim, mas crianças nascidas prematuras são um caso particular, porque nasceram muito cedo e frequentemente seu sistema imunológico ainda é fraco, devido à falta de tempo necessário para se desenvolver adequadamente enquanto estavam no útero. Assim, eles devem ser tratados com um maior cuidado e carinho, e é isso que Michelle e Lee estavam fazendo. Michelle havia comprado 2 pacotes grandes de fraldas no supermercado de seu bairro durante as compras, pois estava prestes a entrar na correria que é típica da chegada de um recém-nascido. Além de que precisam de uma quantidade surpreendente de fraldas, e às vezes pode ser difícil manter o ritmo. Para o horror de Michelle, as fraldas que ela assumia como segurança para o seu bebê viria acabando a ser um pesadelo aterrorizante. A bebê Gabrielle tem estado muito agitada e chorando muito desde que passaram a usar os novos pacotes de fralda, o que não era típico dela, já que era uma criança alegre. O casal estava preocupado, pensando o que podia haver de errado com a sua filhinha. E inicialmente nem imaginaram estar associado às fraldas. Talvez pudesse ser a dentição do bebê, que pode em alguns casos ser um processo extremamente doloroso para a criança. Para assegurar-se, resolveram perguntar aos seus pais sobre isto. Você pode não lembrar, mas provavelmente você chorou muito também. E além de esperar, não há um cuidado imediato para esses casos específicos. Ele deve acontecer a cada criança. Mas em uma manhã, quando estava mudando a fralda da bebê, a mãe deu-se conta de algo muito estranho no interior macio da fralda, na região que fica sempre em contato com a criança. Havia algo pontudo que sua mãe tocou imediatamente. Ela foi pressionando a fralda e o pano macio que a encobria foi ficando mais fino e era mais rígido do que qualquer pedaço pontiagudo de pano, além de ter uma coloração mais escura. Para o horror da mãe, ela notou que o que havia na fralda da sua filha era realmente um pouco de metal. Quando examinava mais de perto, percebia que o item tinha bordas e que havia sido inserido firmemente no centro da fralda. Mas como ele poderia ter chegado lá? Somente se tivesse sido embalado junto com a fralda. Disso não havia dúvidas. Michelle imediatamente compreendeu o motivo de seu bebê estar tão irritada ultimamente. Quando examinava a criança, podia avistar muitos arranhões e vermelhidão no corpo da criança. A mãe estava furiosa, porque o fragmento de metal havia ferido sua filha. Michelle imaginou então que isso não poderia ser somente daquela unidade de fralda, pois o bebê havia chorado muito durante aquela semana. Chamando seu marido Lee, passaram a conferir as outras fraldas, pois como aquelas, deviam haver 1 tonelada de outras fraldas, e o metal encontrava-se justamente na porção do meio, na polpa macia que é responsável por fazer a absorção dos líquidos, mas também possuía fragmentos de metal e traços de peças metálicas, que não devia de modo algum estar no que era para ser a parte mais macia da fralda. O metal que machucou Gabrielle estava dentro do algodão, e como o pai de Gabrielle lhe descreveu, isso era algo realmente terrível, e que o mais assustador foi ver as bordas afiadas do metal que ficava atingindo a criança, obviamente causando-lhe arranhões e ferimentos. O que os pais ainda não tinham certeza é de como o metal foi parar nas fraldas, mas de uma coisa eles tinham certeza, de que precisavam se certificar se sua filha estava realmente bem. Os pais preocupados levaram a criança ao pronto-socorro do hospital para que pudessem ver um médico.
O próprio médico ficou surpreso ao ver como eram os pedaços de metal na fralda que os pais haviam levado para demonstrar o que tinha acontecido. A forma como eles chegaram lá só poderia ser através de um erro de fabricação e, por erro, deve ter sido deixados lá. Obviamente, as fraldas possuíam algum tipo de contaminação, mas para alívio dos pais, Gabriele foi examinada cuidadosamente e nenhum metal foi encontrado no corpo da garotinha. No entanto, a bebê sofreu alguns arranhões e cortes, o que assustava a todos, pois isso era muito perigoso para um bebê prematuro. O metal podia ter contaminado o sangue do bebê, mas felizmente, Gabriele escapou do perigo depois que o médico cuidou dos seus ferimentos. Assim, ela foi capaz de voltar para casa com seus pais, mudando de humor imediatamente. Deixando de usar aquelas fraldas horríveis, passou a apresentar a mesma alegria de antes, utilizando agora fraldas que eram de um tipo completamente diferente. Os pais, chegando em casa, começaram a sentir-se bastante irritados, enquanto imaginavam o quão difícil deve ter sido para sua filha quando passou uma semana utilizando as fraldas daquele pacote com objetos metálicos inseridos. Ainda bem que já havia passado, mesmo que estivessem aliviados que sua filha estava em segurança e que nada de grave havia acontecido com ela, eles sabiam que tinham que fazer alguma coisa a respeito e que não podiam deixar as coisas como estavam. Eles primeiro foram orientados pelos órgãos de proteção para iniciarem o processo da ocorrência, mas entrando em contato com eles, os pais alegaram que não queriam dinheiro e falaram à mídia que queriam saber o que havia acontecido. Se fosse possível que alguém fizesse uma investigação minuciosa, de forma transparente, a fim de identificar o problema e garantir que nenhuma outra criança possa ser atingida de forma parecida, pois eles podiam não ter tanta sorte da próxima vez. Em sua resposta, a empresa expressou profundo arrependimento pelo lamentável incidente que aconteceu e declarou a instauração de uma investigação minuciosa que foi feita e que confirmou que os fragmentos encontrados por Michelle e Lee realmente haviam vindo da fábrica. Pouco antes da parada de rotina para manutenção das máquinas, uma peça havia apresentado defeito. E após a substituição da peça, a primeira havia sumido na linha de produção. O pacote de fraldas comprados por Michelle era desta linha de produção, e que o fato de ele ter ido parar nas redes de varejo era uma lamentável e infeliz coincidência, pois nos primeiros minutos, após a máquina ser reiniciada, eles alegaram ter verificado todos os outros itens da linha e não havia descoberto fraldas contaminadas. Michelle achou incompreensível que a empresa não tivesse verificado o lote completo, ou ao menos emitido um comunicado de alerta oficial na internet sobre os perigos dos pacotes. Como eles poderiam ter certeza que nenhum outro pacote estava contaminado com corpos estranhos? Ela afirmava que segurança era sua primeira prioridade, tanto em seu site como nos outros meios de comunicação. Cada linha de produção supostamente teria feito milhares de verificações e testes de qualidade, e haveria uma colaboração com as famílias em todo o mundo que atestavam seus produtos e ofereciam feedback em tempo real. Michelle não achava que eles iam realmente levar aquilo a sério, embora eles também tenham sido pegos de surpresa da multinacional não ter nem ao menos emitido um pedido de desculpas ou devolvido o dinheiro dos produtos. Para Michelle e Lee, foi oferecido um passeio pela fábrica e uma doação para a instituição de caridade que escolhessem. Eles também voltaram à loja onde originalmente as fraldas haviam sido compradas e verificou-se que uma mulher também havia ido reclamar apenas um mês antes do ocorrido, depois de ter descobrido uma lâmina de barbear completa em uma das fraldas que tinha comprado lá. Mas, pelo que parece, a empresa não fez nada a respeito para que isso não viesse a se repetir. Michelle e Lee compartilharam sua experiência, juntamente com as imagens das fraldas de sua filha pelo Facebook e Reddit, com orientações para que os usuários pudessem espalhar para outras pessoas e outros pais pudessem ler. Ficaram também realmente espantados quando o conteúdo viralizou e o incidente ficou amplamente conhecido. Foram até mesmo chamados pela mídia para dar o seu depoimento.
Um grupo de pais pode até passar despercebido, mas não a grande mídia e seus espectadores. A empresa recusou-se a comentar sobre o assunto e disse que ainda estava analisando a situação e pediram a Michelle que enviasse as fraldas restantes para que pudesse analisar com mais detalhes e que voltariam a público assim que a investigação fosse concluída para dar uma declaração. Os pais de Gabrielle conectaram-se com muitos pais e agora podiam adverti-los para não acreditar fielmente em tudo que comprasse, independente do preço, e que verificassem 2 vezes as fraldas que usavam em seus filhos. Eles também desejavam mais investigações a respeito do incidente, pois isso implicava que as atuais normas de segurança não eram rigorosas o suficiente, pois já apresentava-se não como um incidente isolado. Para Michelle e Lee, era confortante que o caso tivesse chamado a atenção nas redes sociais, chamando a atenção dos outros pais. Mas uma das desvantagens eram as mensagens compartilhadas por pessoas que não tinham a mesma empatia. Algumas pessoas até mesmo chegavam a alegar que os pais haviam colocado os pedaços de metal nas fraldas para poder ganhar dinheiro da empresa. No entanto, a maioria das pessoas ainda se alegravam que a pequena Gabrielle pudesse estar bem. Outros alegavam também ter descoberto peças parecidas nas fraldas que haviam comprado, mas que haviam localizado quando verificaram com cuidado. Uma lição que podemos tirar dessa história é que não dá para confiar cegamente nem mesmo em grandes empresas. E você, já teve alguma experiência desagradável com algo que comprou em uma loja? Conta pra gente nos comentários. Chegamos ao final dessa história sensacional. Se nos acompanhou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e marcar o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Até a próxima!